Carlão tem 6 letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. Falei errado, desculpa. Carlão, são 6 letras. C de competente, A de tem um caráter, R de patriota, L de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. Picareta é você, seu cachorro! Vagabundo! Vagabundo é você! Fala, seus mal diagramados! As boas notícias não param de chegar. Só nesta semana descobrimos que Carla Zambelli pode ser presa e perder o mandato por ter agido como pistoleira contra um jornalista de São Paulo em 2022. Na última quinta, 24 de agosto, Jair Renan tomou café com a Polícia Federal, que fez uma operação de busca e apreensão na casa do Abortinho, acusado de estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação e falsificação de documentos. Mauro Cid também está cada vez mais enrascado e agora descobriram que ele atuou de uma maneira que a Galãs Feios sempre previu, o que significa que o ajudante de ordens tentou vender ouro recebido de comitivas sauditas num camelódromo de Goiânia, onde provavelmente cogitou usar o Rolex para bater rolo numa caixa selada, kit Xenon e um jogo de roda orbital. Novas denúncias também mostram que Jair atuou para que empresários como Maier Nigri, da Tecnisa, e Morongo, da Mormai, metessem gás no disparo de fake news durante as eleições. Aliás, até hoje não me conformo que um dos artifícios do golpe era um cara que vive de vender bermuda tactel e prancha de surf. Resumidamente, no decorrer de 2023, ficou evidente que o clã Bolsonaro não é uma família e sim uma gangue em que todos os membros acabarão presos ou inelegíveis, e na melhor das hipóteses atingirão essa dobradinha, se Deus quiser. E esse fechamento de cerco contém ainda os áudios de Walter Delgatti, que confessa ter sido recebido pelo então presidente para combinar uma comprovação de fraude nas urnas em apenas 72 horas. Além dessas notícias para levantar o astral e acreditar que o mito tá próximo do chilindró, vocês verão ainda: desesperado, Magno Malta continua a espalhar mentiras sobre Lula e tomar sua dose matinal de nato nobilis. Príncipe Surubeiro toma apavoro de Fernanda Melchiona em discussão sobre segurança pública. Silas Malafaia ameaça Alexandre de Moraes em marcha para Jesus. E Jovem Pan demite Thiago Pavinato da única vez em que ele estava certo. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! A figura que mais mudou os rumos da história nacional nesta década é nada menos que um hacker obscuro e de baixa performance, que até bem pouco tempo era apenas um ruivo calvo que permanecia trancado num quarto iluminado com a luz difusa de um abajur lilás em Araraquara, dando pequenos golpes e formatando os PCs do milhão da vizinhança. Walter Delgatti é complexo, denso, herói, bandido, gênio, doidinho de bairro. E nesta semana descobrimos também que ele é uma figura melancólica. Áudios dos depoimentos do Arara Hacker capturaram o momento em que ele confessa nunca ter sido tão bem tratado como quando foi à casa da mãe de Zambelli, que lhe ofereceu um simplório copo de Nescau e permitiu que ele jogasse um Fortnite com o neto. Um relato que me partiu o coração. Afinal, aparentemente durante 40 anos ninguém em Araraquara teve capacidade de convidar esse cidadão para uma partida de Sega Saturn e nem para comer bisnaguinha com requeijão no fim da tarde. Lamentável a insensibilidade do cidadão dessa cidade. Eles estenderam a mão pra mim. A Carla me tratou hoje como se fosse um filho, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. A ponto da mãe dela me servir leite com Nescau na mesa e acompanhando, comendo, mano. Eu fiquei lá tratando o filho dela, no joguinho, nossa. E dá pra notar a inocência de Delgatti em outro áudio, no qual ele ressalta que Bolsonaro era diferente que Lula, por tê-lo recebido no Alvorada, enquanto petista nunca o encontrou. Lula nunca quis me falar um oi. O Bolsonaro, ele tá fazendo questão que eu vá lá. Aí teve uma equipe dele que falou, não, é bom ele não vir aqui, porque pode queimar. Ele falou que, mano, que sou eu e ele vai em mim. Ou seja, olha a diferença do Lula e do Bolsonaro. Por que eu vou ficar fazendo atrás de Lula? Eu nunca gostei de esquerda, eu sempre gostei de arma.
Entendo que ele esteja envaidecido, e não nego que esse áudio prova a diferença entre os dois políticos. Só que, ao contrário do que Delgatti imagina, a diferença é que o Lula não tem hábito de realizar reunião secreta com qualquer frequentador de 4chan que aparecer em Brasília, né? Melancólico, tá falando de boche? Não tô falando de mim não, melancólico. Nunca convidarão pra copo de Nescau, é boche sim. Nunca ninguém me deu um copo de leite com Nescau. Magno Malta e Marcos Feliciano são duas figuras ainda mais tristes que Walter Delgatti. Mas enquanto o Arara Hacker até nos comove, os dois pastores deputados despertam na gente sentimentos que por responsabilidade jurídica serão omitidos. Além do sorriso de porcelanato e do topete que exige mais laque que os penteados de Araci Balabanian em Sai de Baixo, Felicianos é conhecido pelo cinismo. Nesta semana, em uma sessão da CPMI do golpe, discutia-se a possibilidade de quebra de sigilo bancário de Carla Zambelli. Foi o suficiente para acontecer a primeira rinha de assembleanos de Deus da Câmara, protagonizada pela ala da direita da igreja com Feliciano e pela ala supostamente de esquerda liderada por Elisiane Gama. O clima esquentou e o deputado paulista perdeu a linha, batendo na mesa, gritando e suando o seu terno grená de mordomo do Hotel Transilvânia. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, a senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato o senhor não merece se chamar de pastor. Então, eu só queria dizer, eu não sei, uma mulher, um homem que ataca uma mulher é misógino, e uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei ou não tem? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Não tem. Um homem que fala alto com a mulher é misógino, e a mulher que fala alto com o homem é o quê? Um oportunista que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa contumaz. A comissão precisou ser suspensa, mas a troca de farpas dos fiéis da Assembleia de Deus se estendeu ao Twitter e também ao púlpito da Câmara, onde Felicianos apelou para uma das 3 formas que Reaça usa para ofender deputadas de esquerda: chamá-las de gordas e feias, dizer que são histéricas ou que defendem bandidos. Usou a cartada da histeria, mas ironicamente quem estava rodopiando igual a Vera Verão horas antes não era Elisiane e sim ele. Porque as mulheres se alteram, deputado Bibo. Elas ficam de pé, gritam, apontam o dedo pra gente. E quando a gente tenta fazer alguma coisa, porque nós somos seres humanos, levantamos a voz também, aí vira tudo contra a gente. A senadora Elisiane Gama não suportou uma fala que eu falei, acabou discutindo, mas como o espírito cristão fala mais alto, eu como pastor fui, nos acertamos, terminamos em paz, pelo menos por enquanto. Um dia depois, Feliciano estava ao lado de Magno Malta para dar apoio a uma mentira contada pelo senador capixaba. Em coletiva, o político espalhou a velha fake news de que Lula pretendia fechar igrejas e era contra a liberdade religiosa. Ele aqui nessa carta, ele diz que ele assinou a liberdade das igrejas. E vocês já viram muitos vídeos por aí, ele dizendo que ele assinou a liberdade das igrejas. Mentira! Aliás, essa é uma prática do Lula. Bater com a mão dos outros. A realidade? Bom, há 20 anos o petista sancionou lei sobre o tema e Magno não estava só presente como foi citado. E muito provavelmente, pela fala pastosa e pausada do Lula, compartilhou um Chivas Regal com o presidente antes da reunião. Neste momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Eu quero Magno Malta, que foram 2 pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil.
Desde que foi demitida da Jovem Pan, Antônia Fontinelli reativou seu talk show não presencial, formato inovador que causaria inveja a Jay Leno, Oprah, Ellen DeGeneres e o Jimmy Fallon. A lista de convidados também é bastante superior, com entrevistados que formam a nata do esgoto bolsonarista, especialistas em vários nada, conspiradores com chapéu de alumínio e gente que a família já largou de mão. Um desses convidados ali atrás foi Gustavo Gaia, que se encaixa em todos os exemplos acima. No papo, o tradicional ataque aos professores, recheado de mentiras e acusações infundadas. Detalhe que Gaia admite que acha professores muito sedutores, o que não considera um problema. Ele é que até agora está se autocensurando sobre esse fetiche. Eu mesmo não nego que estou apaixonado pela Cíntia Chagas desde que ela entrevistou o Carlinhos Piloto. Tem que saber dar uma chibatada quando é preciso, mas tem que saber brincar, fazer um videozinho de TikTok quando a filha quiser, para ter esse relacionamento. E dessa forma, quando você falar para eles o que é a verdade, eles vão te escutar. Ao contrário do professor. Porque os professores são muito sedutores. Fontinelli, no entanto, cria a teoria de que só aluno filho de nordestino estaria imune a essa sedução, pois pais oriundos desses novos estados seriam adeptos da pancadaria pedagógica em casa. Se Antônia apanhou dos pais no Piauí e acha que isso fez dela uma pessoa melhor, eu tenho más notícias. Eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Se tem um muro de arrimo dentro de casa, não tem professor filho da puta que vira Não isso. tem. Agora, eu vejo poucos filhos de nordestino, mesmo morando na favela, fazendo isso. E nordestino o couro A chibata come. Ali a chibata come. O couro come na casa de Noca, entendeu? Já o Magno Malta pegou carona na pauta e acusou as universidades de doutrinação e Haddad de entregar o kit gay. Pois é. Se entregou, meu filho deve ter faltado nesse dia, porque ele não recebeu e coube a mim apresentar uns sons da Cher, ABBA, Scissor Sister, George Michael e Culture Club para o menino. A escola não foi feita para professor erotizar a criança, para ensinar a criança com as suas ideologias e filosofias, como no Brasil. Se tornou um país ideológico, com professores sindicalizados, com vãs filosofias e vãs doutrinas, destruindo a cultura judaico-cristã, que é a escola, quando começou a história do kit gay, que foram 3 milhões de emenda individual colocado por um deputado federal do Mato Grosso, e o senhor Haddad. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é aquele típico personagem que foi sem nunca ter sido. 3 anos antes de nascer, o pai abdicou da linha sucessória, o que o tornou um membro da família real que não pode nem delirar publicamente que está na linha sucessória de tronos inexistentes. Isso não foi motivo, no entanto, para que ele deixasse de ser chamado de príncipe por aí, principalmente por jovens monarquistas, que resumidamente é a mesma turma que na nossa geração eram chamados apenas de jovens cabaços e virgões. Também imaginou que seria vice do Bolsonaro, mas foi preterido por General Mourão, típica cavalgadura do exército, conhecido pela pança de músculos rígidos, o cabelo pintado com nuguete e o hábito de passar mais tempo que o recomendável na maçonaria. Restou tentar emplacar a agenda de austeridade no mandato, mas sua trajetória na política é mais lembrada até aqui por denúncias em que Alexandre Frota o acusava de participar de surubas. E agora essa atuação tímida ganha mais um capítulo, com o deputado dizendo que Fernanda Melchiona e a esquerda de forma geral defendem o crime organizado, mas em seguida foi lembrado que a flexibilização do posse de armas municipou facções, inclusive uma que habitava coincidentemente o mesmo condomínio do Bolsonaro, o popular Vivendas da Barra Pesada. Toda a relação de antiterrorismo, que ela também estava presente, eu defendi ações contra o terrorismo. Ela defendia o terrorista praticamente. Pra atacar MST, movimentos sociais, sai para lá, pseudo-príncipe, num país que não tem monarquia, respeita os movimentos sociais populares e os partidos que enfrentam sim o narcotráfico, quando tá junto com os seus, os fuzil do lado das casas do Bolsonaro, as milícias que a tua turma defende, vai longe, vai longe. Já está na hora de reconhecer que ele passaria menos vergonha se vivesse fingindo estar numa linha sucessória de absolutamente nada do que na Câmara. Mas aí, Felipe teria que reclamar com o pai republicano que destruiu essa possibilidade de vexame mais brando. O que seria do humor político brasileiro sem as câmaras municipais do interior? Esse ambiente recheado de figuras mais talentosas que os elencos do Zorra Total e Praça é Nossa. Nesta semana, tivemos 2
duas situações muito características nessas casas legislativas, que sempre se destacam por moralismo convicto ou carteiradas de seus membros. E a cidade de Mendonça, com população de apenas 6 mil habitantes, virou notícia por ter um dos parlamentares mais palermas que o Brasil já produziu. Milton César Marcossen, do PSD, atingiu desempenho lastimável ao tentar elaborar um acróstico, composição em que as letras que formam a palavra foram outras palavras. Marcossen utilizou esse recurso rebuscado para sua precária cognição ao tentar homenagear o deputado estadual Carlão Pinhatari, do PSDB, e disse que C é de competente, R de caráter, A de tem um caráter, R de patriota, L de palmeirense e a letra A de amigo e o O de honesto. Muito me impressiona que ele conseguiu ao menos contar corretamente as letras do nome do Carlão. Deve ter concluído o segundo ano do ensino fundamental, pelo menos, né? Carlão tem 6 letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. Falei errado, desculpa. Carlão, são 6 letras. C de competente, A de tem um caráter, R de patriota, L de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. Já em Limeira, também no interior de São Paulo, o cidadão Hamilton de Mello subiu à tribuna para defender o bom prato e resolveu mandar um recadinho para os vereadores. Mas mesmo antes de ter feito qualquer crítica aos políticos, a casa se antecipou, censurou a fala do homem e alguém com uma voz ainda mais irritante que a do Marcon e a do Sérgio Moro pede até a prisão de Hamilton. Pelo dever cívico e pelo senso de responsabilidade que me toca, venho até aqui utilizar dos ecos desta Câmara. Utilizar dos ecos desta Câmara para entoar uma solicitação ao Poder Executivo. Para solicitar ao senhor prefeito de Limeira que encarecidamente renove o prazo de vigência do programa do Bom Prato Móvel. Entendemos como sendo de extrema importância compartilhar aqui algumas preocupações. Preocupações que temos com os rumos que a política do município tem tomado. E estamos preocupados porque hoje vemos que muitos vereadores se acostumaram ao poder. Se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa. Senhor presidente, questão de ordem. Não vai vir falar mal de vereador aqui, não. A senhora lê para ele o que ele tem que falar. Desrespeitou, vai ser processado. O assunto é bom prato, presidente. O senhor veio aqui para falar mal de vereador, pode se retirar. Vai ter prisão aqui. Vai ter voz e prisão aqui dentro. Por favor, senhor presidente. Prende ele, vereador. Fica a pergunta, será que foi racismo, minha gente? Difícil cravar, não é mesmo? Bate-bocas, pancadarias, carteiradas, preconceitos contra 34 minorias e ridiculices variadas são esperadas quando a origem são câmaras municipais do interior. O problema é quando dirigentes e até o presidente de um partido resolvem se portar como se fossem meros representantes legislativos de Santo Antônio da Giromba intumescente e Curralinho prolapsado. Roberto Freire, dono do Cidadania há 31 anos, se manifestou favorável em afundar junto com o PSDB e se manter contra a adesão do partido ao governo Lula. Isso gerou um arranca-rabo em reunião virtual do Cidadania no último sábado, 19 de agosto. Daniel Coelho, que defende a visão derrotista do Gorbachev brasileiro, chamou o adesista Regis Cavalcante de picareta e cínico, ao que Cavalcante rebateu. Picareta é você, seu cachorro. A discussão durou quase 2 minutos e chama a atenção por ser a treta com o maior número de calvos envolvidos na história recente do Brasil e porque Cristóvão Buarque permaneceu o tempo todo caladinho no canto da tela. Discrição é importante, mas devo notificar o excelentíssimo Zé Livrinho que notei sua presença nessa rinha de idosos. Esse picareta é muito cínico, puta que pariu. Picareta e cínico. Picareta é você, seu cachorro! Olha como porra é essa, Daniel? Respeito, rapaz. Vai expulsar essa molecagem, Daniel. Deixa eu ter um Daniel. Respeita, ninguém falou de você aqui, rapaz. Respeita. Não agredir as pessoas aqui, Vagabundo é você!
No último sábado ocorreu também mais uma edição da Marcha para Jesus no Rio, que dessa vez atraiu apenas 40 mil pessoas, o que é também 40 mil a mais do que o aceitável. O fracasso do evento marca um reposicionamento da direita, que deixa de fingir que é neopentec para voltar a ser raparigueira, com direito ao governador Cláudio Castro preferindo ir ao show do Wesley Safadão no mesmo dia. Por conta desse fracasso retumbante, Silas Malafaia estava possesso no palco da marcha e com a sua característica voz que desafina mais que o Zezé ao vivo, voltou a ameaçar Xandão para fortalecer um objetivo que jamais irá atingir: virar alvo do ministro para poder se vitimizar. Pode esperar sentado na sua cadeira gamer ungida que essa graça não será alcançada. O Glenn Greenwald também vive provocando Xandão para tentar se fazer de vítima do programa no Tucker Carlson, e o magistrado nem liga. Tática manjada como essa e a do MBL tem que ser ignorada mesmo. Os nossos que estavam em frente ao QG, que estão presos sem o devido processo legal, eu vou declarar aqui profeticamente: senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E se tem pastor preocupado com o STF, tem também evangélico vendo capeta em música secular. Desta vez, sobrou para Ivete. Um suposto religioso disse que a música Sorte Grande da cantora é adoração ao cramunhão. Seguindo essa lógica, Frisson do Tunai seria o maior hino ao satanismo no Brasil e a gente nunca percebeu. Você sabia que aquela música da Ivete Sangalo, Minha Sorte Grande foi você cair do céu. Quem foi que caiu do céu? O Satanás. O anjo caído lá. Minha paixão verdadeira. Isso, é mensagem subliminar. Entendeu? Poeira. Não, outro anjo, né? Levantou poeira, porque quando ele caiu, levantou poeira. A Bíblia diz que levantou poeira, que é como um relâmpago, né? E ele vai falar ali de um amor que ela tem pelo diabo. Até relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Essa lógica se aplica a alguns integrantes da direita. Alguns. A maioria tem o hábito de ser mais ineficiente do que isso. Até esta semana havia visto o advogado Thiago Pavinato acertar uma vez quando criticou a juíza e a promotora catarinense que impediram uma menina de 13 anos a realizar um aborto após ter sido violentada. Trata-se daquele caso em que as magistradas perguntaram se ela poderia tolerar mais um pouquinho a gestação. Nesta semana, ele voltou a acertar ao criticar a decisão de um desembargador que inocentou em 2011 um fazendeiro de 76 anos acusado de violentar uma garota também de 13 com a argumentação que às vezes é difícil saber a idade que uma menina tem. E foi por esse raro acerto que o apresentador do Linha de Frente foi demitido ao se recusar a realizar uma retratação. O que diz muito sobre essa emissora. Enquanto criava factoides sobre o governo Lula, estava tudo bem. Mas dizer a verdade aí já excede os limites éticos da Jovem Pan. O que não é surpresa. Surpresa foi Pavinato ousar a ser íntegro e honesto uma vez na vida e achar que não seria alvo de represália do Tutinha. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Eu estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Olha, eu admiro de verdade quem tem paciência para explicar alguns temas óbvios para cavalo batizado de 40 anos ou mais. Não é ironia e nem deboche. Eu gostaria de ser uma pessoa evoluída nesse nível, mas minha tolerância é próxima do zero e eu funciono na mesma pegada daquele meme do Caetano. Não, você é burro, cara. Tudo que você tá falando é burrice. Burrice. Por isso, eu parabenizo Sérgio Sacani, que nem sequer é uma pessoa de esquerda, por ter se matriculado numa academia com a justificativa de que gostaria de perder peso, mas usa o momento da musculação para passar conhecimentos básicos de ciência para Renato Cariani e seu público. Repare que, enquanto explica sobre sistema GPS e soberania, Sacani mete o maior migué para descansar mais tempo numa série e outra. Um combo admirável, né? Melhora a saúde, passa conhecimento para os marombas e ainda evita um pouco a fadiga. Quanto que você pagou o mês passado para usar o seu GPS? O Waze? Não, o GPS, que seja o Google lá. Quanto você pagou para usar o GPS? Eu não paguei nada. Então, como que você usa? Mas o GPS, para quem não sabe, primeiro o GPS é uma empresa americana. Ele ganha, quando você compra o celular, ele ganha um pequeno royalty ali. Só que olha só que interessante, o GPS é americano, a gente usa satélite americano.
A China tem o próprio sistema dela. Ela não depende do satélite americano? Ela tem o Beidou, que chama, sistema chinês de GPS. Não, só aí ela já economiza uma puta grana. Não só economiza, como se der pau em tudo, ela tem o dela. Já André Roncalha teve a árdua tarefa de ensinar algo novo para Igor 3K. Mesmo sendo formado em uma universidade por meio do ProUni, o apresentador do Flow tem uma visão ultraliberal e privatizante sobre o ingresso no ensino superior. O economista, nosso amigo, no entanto, teve paciência para explicar que o agro, que tanto se vangloria do seu poder, não seria absolutamente nada sem o investimento do Estado e de pesquisas elaboradas por universidades públicas. Um setor que diz que carrega o Brasil nas costas, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Você sabe o que é o agro? O agro é lobby, é isso que é o agro. Porque o agro teve Embrapa. A Embrapa, a empresa brasileira que está fazendo pesquisa agropecuária, que lá desde os anos 50 faz o quê? A parte difícil da história. Não, eu nem tô... Não, eu vou chegar aqui. Tá? A Embrapa faz o agro ser o que é. O agro é o que é porque ele representa 7% do PIB e paga 2% da arrecadação total. O agro é o que é porque ele representa 7% do PIB, mas tem quase metade do crédito direcionado, que é com juro menor que vai para ele. E quando ele não quer mais usar o Estado, ele cria letras financeiras que não pagam imposto de renda para atrair receita, que é a LCA e CRA. Esse é o agro que depende do Estado. Esse é o Estado brasileiro, que você está dizendo que, né, você é cético quanto a ele devolver. E é o que o Eduardo falou, devolve pra quem? Devolve como? Agora, não tem soja no Centro-Oeste, não tem soja em Lucas do Rio Verde, em Sinop, em Sorriso, sem o Estado brasileiro. Porque a parte difícil quem fez foi a universidade pública, com centros de pesquisa. Sou meio cético quanto aos resultados dessas abordagens, mas é bem verdade que Roncalha e Sacani não poderão ser acusados de nem tentar. Eu sim, mas eu lido bem com isso, porque às vezes tem o risco de receber como resposta algo como o que um Zé Achismo falou sobre indígenas na universidade. Eu acho que indígena, isso do meu ponto de vista. Eu acho que ele tem que tirar aquela planta dele lá, certo? Estudar a nossa língua, em vez de ficar falando essa língua dele, e detalhe, a maioria das pessoas não estão interessadas em aprender tupi-guarani. No passado, quando queríamos ver animais ou povos primitivos, ligávamos na Discovery ou no History Channel. Mas a era de domínio das TVs a cabo chegou ao fim e hoje podemos ter acesso a esse mesmo conteúdo assistindo vídeos de bolsonaristas nas redes sociais. A fauna que compõe esse distinto grupo político tem figuras como o Lambe Pistola, Patriota do Caminhão, Dona Fátima Cagona de Tubarão e agora surge Fernanda Oliver, a musa gospel do rolê. Apesar de eu não ter entendido a alcunha de musa, já que ninguém que usa o cabelo da Titiolina em 2023 deveria ser chamada assim, a mulher foi presa na 14ª fase da Operação Lesa Pátria. E como boa discípula do mito, já está fazendo vaquinha via Pix para pagar as custas do advogado, pois de acordo com um post feito pela mãe, trata-se de uma menina humilde e sem condições financeiras para bancar a defesa. Triste, mas compreensível. Fui conferir o porquê dela também ser chamada de cantora e não tem a menor condição. É a parada mais brega que eu ouvi desde o lançamento do disco do Roberto Justus. Não chega nem aos pés da angolana Silvana Karen, essa sim, autora do mais incontestável hit em homenagem ao Jair. Puro carisma, ousadia e alegria. E quem discorda tem inveja do alcance vocal dessa nova Mariah Carey. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha show. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, está conectado com as lives da Galãs Feios, aos cortes, ao piores, aos convidados e tudo mais, entra aqui no primeiro comentário e já entra direto no nosso Apoia-se. É a melhor maneira de você colaborar com a Galãs Feios, manter esse canal vivo. Todo mês você pode colaborar com a gente, não precisa ficar passando Pix, cartão, põe uma vez só, se cadastra e é isso. Também se quiser fazer uma grande doação ou uma pequena doação pra gente, tem o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente. Aqui no YouTube tem o botão do Seja Membro, se associa aqui a ele. E também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, que agora é X. Foda-se, é Twitter. E se você é um desses que ainda acredita no ultra neoliberalismo, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passará.